O sentido do Natal. Quero falar com vocês hoje que algumas pessoas me perguntam sobre o fato de comemorar o Natal, se é cristão ou não comemorar o Natal. E eu quero relatar em poucas palavras algo que eu venho pensando no meu coração a respeito dessa data tão importante no mundo ocidental. E para isso, para começo de conversa, eu preciso dizer que o Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Papai Noel ou consumismo. Papai Noel foi uma invenção americana de um velhinho que começou a dar presentes e depois foi popularizado pela Coca-Cola. E o consumismo, a gente sabe que nessa época é um consumismo desenfreado, principalmente no mundo ocidental. Cerca de 1/4 da população mundial comemora o Natal e é considerado por tantos a data mais importante do ano, porque é onde mais se consome produtos durante o ano todo, é justamente nessa época natalina. Bom, para começo de conversa eu quero dizer que não existe nenhuma parte na Bíblia onde Jesus manda, ordena que nós nos lembremos ou comemoremos o Natal, ou o dia do seu nascimento, ou o seu aniversário. Não existe nenhuma parte da Bíblia que fale sobre isso. Mas Jesus é enfático ao dizer que nós devemos nos lembrar da sua morte. É a morte de Jesus e não o nascimento que deve ser comemorado. Assim como diz a palavra de Deus, quando Jesus está na última ceia, fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, isso ele fala a respeito da ceia do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós somos instigados a comemorar e a celebrar a morte, porque foi a morte de Jesus que nos deu o direito a termos a vida eterna. Eu sei, você sabe, que a história ela é dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. E isso se refere ao seu nascimento. Mas o correto mesmo seria dizer que a história se divide em antes da morte de Cristo e depois da morte de Cristo. Porque é através da morte de Cristo que a humanidade tem a possibilidade de se redimir e de se reconectar para com Deus. É a morte que dá esse benefício e não o nascimento. E é por isso que Jesus é enfático para que nós possamos aprender com a morte dele e não com o seu aniversário. Com isso eu não quero dizer que comemorar o aniversário de Jesus ou o Natal é errado. Nós podemos sim comemorar o Natal, mas tem que ficar muito claro que a pessoa principal dessa festa é Jesus e não Papai Noel. Tem que ficar muito claro. Se você tem filhos, ensine eles desde pequenos de que a pessoa central da festa é Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado que virou homem para poder vir nos salvar. Agora, outras demandas, outras crendices, como árvore de Natal, guirlanda, Papai Noel, duende, tudo isso são crendices pagãs que foram incorporadas à nossa cultura, e é bom que você não faça isso, porque não tem nada de cristão nisso. O ato de dar presentes também eu não vejo nenhum problema, porque você exercita a sua solidariedade, e isso é bom, é cristão. Eu quero terminar as minhas palavras desejando a vocês um excelente Natal, que você possa se lembrar de Jesus nessa data reflexiva e um 2020 cheio da graça e da glória de Deus para todos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.